Sua característica mais marcante foi um servo fiel. Conquistou Canaã, viveu de 1494 anos antes de Cristo a 1385. Seu nome era Josué, o que significa Jeová é a salvação. Se você está chegando agora, fica comigo para acompanhar mais um episódio da série de 50 personagens que mudaram a história. Hoje falaremos sobre Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, diz o refrão de um antigo e conhecido louvor. Mas quem foi Josué? A sua história começa no Egito. Os filhos de Israel viveram e se multiplicaram na terra do Egito por quase 400 anos, passando o final deste período como escravos. Mesmo assim, a vida era considerada boa, pois o Egito era uma das nações de maior desenvolvimento naqueles dias. Porém, com o passar do tempo, os feitores egípcios se tornaram cruéis e os israelitas clamaram a Deus que lhe deu Moisés como libertador. Pela força das 10 pragas, Moisés retirou o povo do Egito através do deserto do Sinai. Um dos escravos libertos, que aos 50 anos se tornou ajudante, chefe militar e, por fim, sucessor de Moisés. Esse foi Josué. Josué, como o restante dos israelitas, nasceu sob o jugo egípcio. Pelos 40 anos em que o povo peregrinou no deserto devido à infidelidade, ele esteve ao lado de Moisés como seu ajudante e discípulo. Antes de Moisés morrer, Deus o fez comissar Josué para entrar na terra prometida. Embora Josué estivesse com quase 90 anos, ele era um estrategista notável que conquistou Canaã. Logo após o êxodo, quando o povo de Deus escapou do Egito, Moisés contou com Josué, que o acompanhou até a parte do caminho para receber os 10 mandamentos de Deus. Após a construção do tabernáculo, quando Moisés se encontrou face a face com Deus, Josué também estava presente. E na ocasião em que Moisés entrou de novo no campo, Josué manteve-se na retaguarda. Nesses e em outros momentos, Moisés preparava Josué cuidadosamente para ser seu sucessor. Quando os israelitas se aproximaram de Canaã, Moisés enviou representante de cada uma das 12 tribos de Israel para determinar a melhor maneira de invadir a terra. 10 dos espias retornaram com relatos amedrontadores de gigantes e cidades fortificadas, dizendo: "Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." Por causa de sua fé e sua obediência, somente Josué e Calebe foram autorizados a entrar naquela terra. Apenas Josué e Calebe exortaram o povo a confiar em Deus e a atacar como ele ordenara. Quando ficou claro que Moisés não entraria na terra prometida, ele escolheu Josué para lhe suceder. Moisés orou a Deus para eleger um substituto, e o Senhor disse publicamente que seria Josué. Sempre que ia ao encontro de Deus, Moisés levava Josué. Desta forma, Josué era colocado na presença do Senhor, o que fortaleceria sua fé nele para as responsabilidades que estavam por vir. Depois da morte de Moisés, quando a conquista da terra estava prestes a acontecer, o Altíssimo falou diretamente com Josué. Deus prometeu estar com Josué, dar-lhe sucesso, acompanhá-lo aonde quer que fosse. Deus desafiou Josué a observar seus mandamentos e a não temer. Josué e o povo levaram aproximadamente 7 anos para assumir o controle da maioria da terra. Josué supervisionou pessoalmente a distribuição da terra pelas 12 tribos. Ainda havia focos de resistência e cada tribo ficou responsável por administrar a oposição restante. Pelos 13 anos seguintes, até o fim da sua vida, Josué liderou fielmente as tribos de Israel. Próximo de sua morte, aos 110 anos, ele reuniu o povo para uma última palavra de exortação e desafiou os israelitas. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como no passado, Josué instruiu o povo a renovar a aliança com Deus. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. A habilidade de liderança de Josué só ficava atrás de Moisés. Assim como Moisés foi importante no Êxodo, Josué o foi na conquista da terra. Ele era um servo fiel a Moisés e, quando chegou a hora, serviu a Deus fielmente no comando de todas as forças israelitas. Estava comprometido a obedecer plenamente ao Senhor e a assegurar que o povo seguisse a Deus todos os dias de sua vida. A última inscrição bíblica sobre Josué diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Homem algum poderia querer palavras melhores que estas? As Escrituras não registram nenhuma palavra que denigra esse servo de Deus e de Moisés. Serviço fiel é essencial. Como se diz, você nunca aprenderá a liderar se não aprender a servir. Josué demonstrou a importância de servir até nas pequenas atitudes. No início, ele era apenas um ajudante, um mensageiro de Moisés, mas se mostrava fiel e disponível quando tinha uma responsabilidade importante. Nunca despreze a importância da fidelidade nas pequenas coisas. Pequenas tarefas feitas com sinceridade vão capacitar você para as grandes. A orientação melhora uma boa pessoa. A excelência de Josué tinha a marca de Moisés. Josué compreendia que, embora tivesse habilidades e dons maravilhosos, ele poderia ser melhorado e moldado se gastasse tempo aprendendo com alguém mais experiente e maduro. Obedecer não requer compreender. Josué executou as instruções do Senhor na estratégica e fortificada cidade de Jericó, o que não fazia sentido na guerra. Cultive as obediências e a disposição para confiar em Deus em vez de cultuar o desconhecimento dos seus caminhos. Estabeleça um padrão alto. Josué nunca pediu que o seu povo fizesse ou fosse algo que ele mesmo não pudesse fazer ou ser. Ele estabeleceu um alto padrão para si próprio e o povo seguiu o exemplo dele. Certifique-se de ser um bom modelo para os seus filhos, seu patrão, seus empregados e outras pessoas. Nunca subestime o poder que seu exemplo referente tem para outros. Filho de Num, Josué foi um grande líder e sucessor guiado através do Espírito sobre o mandamento do Senhor. Josué se destacou por diversas vezes estar ao lado de Moisés e por sua obediência a Deus, o que nos ensina que ser obediente aos mandamentos de Deus é a característica de quem serve ao Altíssimo. Também vimos que o exemplo é muito importante. Josué recebeu de Moisés todo o aprendizado e o que resultou em suas ações e qualidades, pois seguia suas pegadas como um bom aprendiz. Com isso, podemos nos perguntar: será que temos sido bons líderes? Será que nós estamos dando bons exemplos? Será que estamos sendo obedientes aos mandamentos do Senhor? Então esse foi mais um vídeo de hoje da nossa série de 50 personagens que mudaram história. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, comentar e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para que você receba notificações de novos vídeos. Que Deus abençoe, um abraço, que Deus esteja com vocês, em nome de Jesus.